Eu quero saber o que tem na água do Paraguai, que eu quero beber também. Porque eu vou falar pra você, hoje, partidaça do Palmeiras, 3 gols de paraguaio, inclusive o Maurício que já é paraguaio da Gema, Palmeiras 3, Curitiba 1, Palmeiras mais líder do que nunca, estamos secando o Flamengo aqui inclusive, e eu confesso pra você, Erla, vou falar também do presidente do Botafogo, viu? Falou sobre o Danilo, a gente vai comentar sobre isso aqui no vídeo, e vou confessar pra você, Erla, que eu tenho um sentimento esquisito hoje, antes dos jogos do Palmeiras, e acho que isso é ruim, porque é muito que a torcida pensa também hoje, né? Assim, é mais pela reação da torcida do que pela minha, porque se o Palmeiras ganha, tá tudo certo. Mas se perdesse hoje também, ia ser 2 dias insuportáveis, né? A gente ganha uma trégua aí, pelo menos até domingo, mas parece que se perdesse hoje também, eu confesso que eu tava pensando nisso, que eu parei pra pensar, falei, cara, olha como é bom, né? Como o clima fica bom quando o Palmeiras ganha, e ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, provavelmente ia estar transformando no inferno se o Palmeiras empatasse com o Curitiba ou perdesse hoje. Então tá, a gente tava tranquilo ali no 2-0, aí fez o terceiro, falei, agora acabou o jogo, né? Aí não deu um minuto, os caras, aliás, do golaço que o Mano fez ali, né, do Curitiba, mas o Palmeiras tá vivendo muito nisso, né? A torcida, já comentei uma vez até lá no Twitter, até falando em relação ao Flamengo, então Palmeiras e Flamengo hoje não tem a opção de empatar ou perder. Pode ver qualquer um, quando tem um resultado negativo, vira um caos, né? Então, você vive, né, ainda mais no Brasileirão, que quando você assume a liderança, todo jogo vira uma final, né? Mas o Palmeiras se comportou muito bem, cara. Eu realmente estranhei o Palmeiras hoje. E não é, pô, querendo até tirar, não. É que, assim, tava realmente essa questão, não sei se foi por causa dos 3 zagueiros, mas a saída de bola hoje tava muito boa. O Palmeiras tava saindo de pé em pé. E no ataque também, tava todo mundo muito perto, né? Tanto que os gols saem ali do Murilo. O Murilo, ele inicia a jogada do primeiro gol ali, perto da área. O segundo, o tapa do Andrés ali é um absurdo pro Sousa também, todo mundo jogando aproximado, time jogando muito bem, né? Tudo bem que o Carlos Miguel também, né? Precisou fazer suas defesas, mas tá ali para isso mesmo. E o time do Curitiba não é ruim, não, viu? O time do Curitiba não foi dominado assim em muitos jogos no Brasileiro, não. O Palmeiras realmente teve uma certa tranquilidade contra um time chatinho fora de casa. Achei que o técnico deles deu uma errada de colocar aquele Ronier no banco, né? Tanto que ele entrou Isso que eu ia ali. falar, ele é bom, né? Né? Deu muito mais perigo, né? Ele joga muito bem, cara. Eu lembro de ter visto ele já no primeiro jogo contra o São Paulo deles, ele tinha ido muito bem, foi bem contra o Flamengo também. Mas aí ele no banco meio que ajudou o Palmeiras, né? Porque quando ele entra, ele dá uma movimentada. Mas é estranho, geralmente depois de parar, o Palmeiras não vai bem, não, tanto igual o Baiano lá. O Morro tá muito tranquilo. E acho que uma coisa que a gente tem que comentar aqui, né, em principal, é o Maurício, né? Ele volta outro cara da Copa, volta mais confiante, né? Ele volta mais confiante assim em questão de arremate, em questão de armação. E o Piquerez, cara, o Piquerez parece que o Arthur ligou a chave nele. Ele falou: meu amigo, deixa eu começar a espichar o rim aqui, senão acho que eu vou perder a posição, né? E o Sousa, né? O Sousa que até fazendo mérito a ele aí, ele jogou bem, né? Fez um golaço, inclusive, mas ele tá jogando bem e não é de hoje. Ele vem jogando bem há muitas partidas, né, cara? Então, acho assim, não é questão de injustiça, não é questão de ser injusto ou não, mas acho que às vezes falta um reconhecimento por parte dele, né? Porque ele é meio operário, ele é meio correria. Os caras falam que ele é um Rony com o QI um pouquinho mais alto. Consegue pensar um pouco mais, né? Exato, pô. Ele fez bons jogos até no ano passado, né? Até no ano passado ele chegou, aquela virada contra o São Paulo, ele que faz o terceiro gol, e aí esse ano ele já tava bem no Paulista, né? Ele chegou a fazer dupla ali com o Flaco quando o Vitor Roque se machuca e foi bem, deu assistência, fez gols, né? Inclusive é uma preocupação pro próximo jogo, porque ele tomou amarelo, ele tá suspenso, o Kelvin também tá suspenso, jogo contra o Atlético Mineiro, e o Barbosa Quantos desfalques, então? Assim, de hoje são 3, né? Porque é o Sousa, o Kelvin e o Barbosa. E tem os outros aí que a gente vai ver se vai se recuperar aí durante os próximos dias, né? Mas de hoje já tem o Sousa, que foi um dos principais jogadores do time, o Kelvin, que não comprometeu, né? Fez até algumas boas jogadas ali na frente. O Barbosa pareceu um pouquinho perdido, mas acho que é normal da estreia, né? Nada. E cara, eu não sei porque eu não sabia, não sei se eu não sabia que o Barbosa era canhoto, ou se eu nunca tinha reparado nisso, mas o Abel finalmente tem seu zagueiro canhoto que ele tanto queria, né? Só tem a qualidade de passe que ele queria, que o Barbosa é meio louco, né? Mas realmente. E o que você achou da estreia do Barbosa, cara? Eu achei ele meio perdido no começo, realmente. Achei que ele. Inclusive, até os caras do Curitiba estavam forçando umas jogadas dele ali pra ver se amarelava ele já cedo, né? Porque ele é muito doido, né? Ele é meio maluco, né?
Ele é muito forte, né, cara? Ele parece que às vezes não tem muita noção. É o gol do Flamengo aqui, ó. Tá vendo É, como que falei pra você. é importante uma vitória dessa, né? Porque muito provavelmente o Flamengo não ia vacilar contra a Chape, que é um jogo mais fácil, né, para eles. E pra gente também foi importante vencer esse jogo. O Barbosa realmente ele pareceu um pouquinho perdido, mas até na época do Botafogo, nos anos que a gente competiu muito contra o Botafogo, né? Rivalizou muito. Tinha jogos que ele acabava com o Palmeiras e tinha jogos que ele estava totalmente perdido, né? Tem até um edit do Uhum. Estevão, que todo o começo desse edit com o drible, é o Estevão deixando ele no chão, né? Porque ele vai muito afoito, assim. Mas acho que vai aos poucos ganhando mais confiança. Mas eu gostei desse lance dos três zagueiros. Ao contrário do que muita gente acha, três zagueiros não significa uma escalação retrancada, né? Pelo contrário, você libera seus alas, você tem muito mais gente atacando e apoiando. Foi assim com o Brasil em 2002, né? E até mesmo sendo rival, mas eu lembro muito daquele time do São Paulo de 2005 também, que era esse 3-5-2 aí, que na época era o Cicinho, o Juninho, né, que tinha jogado no Palmeiras. Você libera muito seus alas, né? Até por isso o Piquerez participou muito de jogadas ofensivas hoje. Então eu gostei. Não sei se vai manter isso, né, até porque o Barbosa já tá fora do próximo jogo, mas pelo menos para hoje foi uma solução legal. Bom, antes da gente falar do Danilo, trazer um recado importante para vocês aí do nosso parceiro Gringo. Ele que te ajuda aí a deixar tudo em ordem para você não ter dor de cabeça com o seu carro, para você deixar tudo em ordem também na questão da sua CNH digital, deixar o licenciamento em dia, IPVA em dia. Se você não pagar o IPVA, você não consegue fazer o licenciamento do seu carro também. Já está chegando no final do ano, daqui a pouco começa também, né, a hora de pagar o licenciamento. E ó, você pode usar também o cupom 1000grau20 e conseguir 20% de desconto e parcelamentos acima de 10 vezes. O Gringo, que é um aplicativo que é credenciado pelo Detran, tá com a gente desde o começo do ano aí, ajudando o pessoal a organizar tudo. QR Code na tela, o download é de graça, tá? Tanto o link fixado no comentário quanto na descrição. QR Code aí na tela, você baixa para iOS, para Android e deixa tudo em ordem, tá? Agradecer aí ao Gringo, o melhor amigo do motorista. E vamos falar agora aqui do presidente do Botafogo. O presidente do Botafogo disse que o Danilo não está à venda, hein? Isso aqui é uma declaração muito forte. Foi inclusive aí já está sendo publicada pelos portais do Botafogo, saiu agora perto das 8h30 da noite aqui. E o que acontece? Ele usou a seguinte fala, né? O João Paulo Magalhães Lins, ele falou sobre a situação do Danilo, que é alvo do Palmeiras, e se entrar em campo nessa quinta-feira, ele vai minar os planos de ser uma contratação do Palmeiras. E segundo o João Paulo, o clube não tem a necessidade de vender o camisa 8, tá? Por quê? O que ele falou? Ele falou o seguinte, ó, o Danilo não está à venda, né? O Danilo é um super jogador de Copa do Mundo. E ficam essas coisas, querendo achar que o Botafogo está a qualquer preço, que o Botafogo precisa disso, precisa daquilo, vai vender, vai queimar, negativo. Foi o que ele disse aqui. Ele falou, ele deu esse trecho para o Jorge Nicola no YouTube, essa fala dele. E também ele completou aqui falando que o Botafogo tem 6 milhões de torcedores. É um dos maiores clubes da América do Sul, não precisa vender ninguém para nada, o Botafogo está organizado e vamos em frente. Foi o que ele falou. Bom, isso contradiz muito os números do Botafogo, tá? E a última proposta do Palmeiras pelo Danilo, foi o que nós trouxemos aqui para vocês, foi 28 milhões de euros e o Botafogo tem na mesa aí também uma outra proposta do Zenit e o Botafogo não topa negociar o Danilo pelos valores que foram sinalizados pelo Palmeiras antes, tá? O que o Palmeiras está tentando agora é dar uma esticada, um parcelamento maior, uma questão de bônus, mas tá aí, né, cara, uma trucada. Bom, a gente vai saber o quão esse discurso é peito e o quanto é verdade amanhã, né, na quinta-feira, em que o Botafogo joga contra o Vitória, né? Exatamente. E, cara, tem aquela cara de blefe mesmo que eu não ia falar, né? Ali para toda a torcida que já tá irritada mesmo, não tendo nada muito sólido ainda, né? Imagina se ele vai lá e fala que tá vendendo, que tá negociando Danilo. Então acho que foi mais jogar pra torcida. É aquela questão, o Botafogo vai ter que escolher, né? O Botafogo perder seu principal jogador ou meio que assim, na loucura,
manter ele para tentar talvez não rebaixar. Não acho que o Botafogo vai brigar para o rebaixamento, ali em meio de tabela, né? Mas tentar uma classificação para Libertadores, alguma coisa assim. Mas o Botafogo, pelo amor de Deus, a não ser que tenha rolado um aporte aí que a gente não ficou sabendo, até onde a gente sabe, tá sim desorganizado. Tanto que, pô, eu confesso que eu nem conhecia esse cara que falou que é o presidente atual, porque semanas atrás era o Texler, depois na outra semana era o conselho, né? Então eles estão trocando semana a semana, e agora tem essa nova fala aí. Acho que é mais para dar essa jogada para a torcida. Agora, assim, se ele falou isso, se ele vender, vai ficar feio, hein, mano. Acabou de aparecer para a grande mídia aí e vender, vai ficar feião para ele. Mas tem uma outra fonte aqui, que o Oswaldo Pascoal, inclusive, em que ele afirma, ele crava que o Danilo não deve jogar pelo Botafogo contra o Vitória. Não deve jogar. Então, vamos aguardar aqui, né? O que pode acontecer amanhã. Amanhã é o jogo-chave, na verdade. Amanhã é o movimento que a gente vai saber se o Danilo pode vir para o Palmeiras ou não. Mas a informação que se tem é que ele não deve entrar, contradizendo o que o presidente do Botafogo disse, tá? Que ele não deve entrar contra o Vitória. Então, entre 18h30, né, e 19h30, a informação que se tem é que teve uma reunião envolvendo o Palmeiras e os procuradores do Danilo e o Botafogo. Então o Palmeiras fez a proposta ali, que imagina ser uma proposta final, que fica ali na casa dos 28 milhões de euros, e um bônus em metas, que não são difíceis de serem atingidas, tá? Não vão ser aqueles 25 milhões pagos à vista, e aí é que tá o problema, né? Entre o Palmeiras e o Botafogo. O Palmeiras quer pagar em estourando ali a 2 anos e meio, tá? O Botafogo quer essa maior parte aí logo de cara. Então, o que eles entendem, né, é que o Botafogo precisa muito do dinheiro e por todos os problemas que eles já têm aí em questão de SAF, né? De SAF, de questão administrativa. Então, é aqui que está o entrave da negociação. Então, o que se tem também na outra ponta é que o Danilo não deve jogar amanhã, fonte do Oswaldo Pascoal, tá? Quem deu essa informação primeiro foi o Oswaldo Pascoal, da ESPN, é que ele não deve jogar amanhã porque o negócio está muito perto de acontecer. Então, hoje, e essa informação, né, da proposta, nós trouxemos aqui para vocês antes no canal. Então, fique esperto também nos nossos vídeos, que a gente também consegue antecipar algumas coisas para vocês, que são os 28 milhões de euros e as bonificações ali pelo Danilo. Então vamos aguardar, né, senhores? Amanhã é o dia-chave. E imaginem esse time. Marlon Freitas, Andreas Pereira, Danilo, jogando curtinho, bonitinho, pé no chão. Dá pra sonhar, hein? Hoje, inclusive, tirando o jogo hoje de exemplo, e amanhã pro Aras, né? Porque o Aras hoje deu uma preguicinha ali jogando. Vamos ver se vai melhorando aí ao longo dos próximos jogos. Mas e acho que amanhã para ele, porque o Maurício comendo a grama, né? Ele tirou uma bola ali que o goleiro foi sair jogando. Eu falei, meu Deus do céu, que jogador é esse? Que devolveram pro Palmeiras, né, cara? Então, se o Danilo vir, o meio-campo do Palmeiras vai ficar um negócio assustador, velho. É isso então, senhores. Chegou até o final do vídeo, por gentileza, o que a gente pede para vocês é sempre o like, né? O like, dá o hypar, se inscreve no canal, é muito importante pra gente também. Valeu? Tamo junto. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e a gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Valeu? Avante.